Prezados amigos e colegas, vimos hoje na capital da República cenas deploráveis. Sempre defendi a livre manifestação do pensamento, o direito de reunião e sempre fiz a ressalva de que tudo deve ser resolvido dentro da legalidade. Não há possibilidade que esses direitos ultrapassem os limites legais. A partir do momento em que esses direitos ultrapassam o que determina a legislação, nós poderemos ter condutas puníveis, inclusive no âmbito do direito penal. A democracia pressupõe sempre que as pessoas podem até divergir das ideias umas das outras. Essa é a ideia de uma democracia plena, em que haja contradição, mas também haja igualdade de pensamentos. O que não é possível de maneira nenhuma que descambe para a violência e grave ameaça. E foi o que vimos hoje. Infelizmente, as pessoas durante 60 dias, cerca de 60 dias, se reuniam, sempre de maneira ordeira, pacífica, reivindicando direitos e garantias fundamentais. Que esses direitos e garantias fundamentais fossem observados, elas queriam apenas isso. Umas desconfiavam da lisura das eleições, o que é legítimo. Outras queriam que não houvesse cerceamento da livre manifestação do pensamento. Quer dizer, nós tínhamos aí diversas ideias previstas na Constituição Federal. Mas as cenas de hoje realmente elas não podem ser de maneira nenhuma endossadas e permitidas. Nós vimos ali atos criminosos. Depredação do patrimônio público, invasão de Casa Legislativa, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio da Alvorada. Isso não é possível, ninguém pode de maneira nenhuma compactuar com esse tipo de proceder. Nós temos que identificar quem efetivamente foram essas pessoas, quais as condutas delas, para serem punidas. Há inúmeras infrações praticadas, dano ao patrimônio público, próprio crime de abolição violenta do Estado Democrático. Se houve incêndio que tenha colocado em risco o patrimônio ou outras pessoas, delito de incêndio. O Código Penal ali vai ser colocado em prática, sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que a pessoa pode até iniciar com a livre manifestação do pensamento, mas se ultrapassa esses limites, daí surge o direito penal, o direito civil, ou até o direito administrativo, quando envolver funcionários públicos. Agora, uma coisa tem que ficar muito certa. Nós temos que identificar as pessoas que praticaram essas condutas ilícitas. Não vamos colocar no mesmo balaio aquelas pessoas que simplesmente exerciam o direito de livremente se expressar, que estavam lá postulando a observância de direitos e garantias fundamentais, com as pessoas que depredaram esse patrimônio público, praticaram atos de vandalismo, agrediram policiais. Isso é inadmissível num Estado democrático. Mas sempre vamos ter em mente que o direito penal exige a individualização da conduta. Nós temos que ver quem são essas pessoas, se não havia pessoas infiltradas de uma outra ideologia, que inclusive incentivaram e iniciaram essas depredações, porque a psicologia, ela bem explica a multidão em tumulto. Quando um tumulto se inicia e a pessoa está envolvida nessa multidão, dificilmente a parte psicológica dela consegue se segurar. Então é muito comum nesse tipo de situação, nós temos um estopim
e as outras pessoas acabam sendo levadas pela multidão e tumulto a praticar infrações penais. Isso é comum em linchamentos, é comum em diversas infrações, é explicado pela psicologia. Não justifica de maneira nenhuma. Óbvio que não justifica. Pode até explicar, mas não vai justificar atitudes desse tipo. Mas tenhamos sempre em mente que não é possível dizer, olha, o fulano de tal se omitiu. Não é assim que funciona em contenção de distúrbios. Posso falar pela experiência de quem foi oficial do Exército durante muitos anos e atuou em diversas contenções de distúrbios durante essa carreira da caserna. Nós temos que pensar muito antes de tomarmos atitudes quanto a essa quantidade de pessoas que a situação pode sair do controle e termos episódios muito piores do que já aconteceram. Por isso, o direito penal, quando fala na omissão penalmente relevante, ele exige que a pessoa tivesse o dever de agir, que é o caso dos policiais em geral, e que pudesse agir. Então não basta a omissão, há necessidade que aquela pessoa pudesse agir, que fosse possível ela tomar uma atitude positiva para conter o que estava acontecendo, sem que causasse situação pior ou até colocasse a vida dela em risco. É assim que se analisa o direito penal. Não vamos crucificar todas as pessoas que se encontravam nos acampamentos e colocá-las todas como terroristas, como pessoas que praticaram atos antidemocráticos, que não é verdade. O direito de reunião é previsto na Constituição Federal. A pessoa pode se reunir pacificamente, sem armas, mas de maneira nenhuma pode ultrapassar esse limite. O limite entre uma conduta lícita prevista no ordenamento jurídico e a criminalidade. Uma prática de um crime, tal como aconteceu, não há como duvidar disso. As pessoas podem livremente se expressar, mas não pode atingir o direito de outra pessoa, ofendê-la, ameaçá-la. Então, todas as vezes que nós analisamos um direito, nós vamos ter que fazer uma ponderação de valores com outros direitos. A partir do momento que o direito de outra pessoa é prejudicado, nós vamos ter que ponderar esses direitos para ver qual que prepondera no caso concreto. Por isso que existe limite para a manifestação do pensamento, existe limite para o direito de reunião. A Constituição coloca alguns desses limites. Primeiro, não ofender a honra, não ofender a imagem, não ofender a intimidade das pessoas. E no direito de reunião, reunir-se pacificamente, sem armas. A única exigência prevista é que a autoridade competente seja comunicada de que haverá uma reunião para que outra reunião que houvesse naquele local não seja prejudicada. Ou para que ela tenha de tomar as medidas pertinentes para não prejudicar o direito de outras pessoas. Então não vamos simplesmente crucificar a todos, dizendo que todos aqueles manifestantes são criminosos. Não é verdade. Eu não sei a quantidade de pessoas que estavam se manifestando dentro dos limites legais e as pessoas que invadiram as casas legislativas, os prédios públicos em geral. Isso a investigação vai verificar se não havia infiltrados, se não havia pessoas que agiram como um estopim, quem efetivamente depredou esse prédio, se a intenção era uma intenção política, era causar dano a algum partido político, algum político em geral. É isso que vai ter que ser verificado sempre de maneira isenta. E o que é a tal da intervenção federal que foi decretada pelo presidente da República? A nossa Constituição Federal, ela traz algumas medidas de exceção. Então nós temos o estado de defesa, temos o estado de sítio e temos a intervenção federal. Há diversos requisitos e diversas possibilidades previstas na Constituição Federal para que ocorra uma intervenção federal. A que foi aplicada é uma comoção social. Nós estamos diante de um acontecimento que cause
um grave dano à ordem pública. O presidente da República pode, numa situação dessa, sem nenhum requerimento de ofício, decretar a intervenção federal. O que a Constituição exige é que sejam ouvidos o Conselho de Defesa da República e o Conselho da República. São órgãos compostos pelo vice-presidente, um deles pelo presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, alguns secretários. Então há uma composição prevista na Constituição. Mas, de qualquer maneira, esse parecer dos conselhos era meramente opinativo. O presidente da República não é obrigado a acolhê-los. O que a Constituição Federal exige é que, no prazo de 24 horas, o Congresso seja ouvido e delibere, e, se for o caso, edite um decreto legislativo autorizando, ratificando a intervenção federal decretada. Ou, se não concordar, que seja cassada, que não seja dada essa ratificação, e o ato vai ser, nesse mesmo momento, vai ser cessado, vai ter que parar a intervenção. E surge uma dúvida que acaba sendo resolvida, mas qual é o Congresso? O Congresso que está saindo, os parlamentares que ainda estão no mandato, ou aqueles que já foram diplomados e não tomaram posse? E parece que o razoável é que aqueles que ainda estejam no cargo, muito embora tenham deixado seus gabinetes, não estejam mais em Brasília, muitos estejam até no exterior, o Congresso vai ter que ser chamado nesse prazo de 24 horas, de forma extraordinária, para decidir. É uma situação muito complicada, mas vai ter que ser feita essa votação, nem que seja online, mas de alguma maneira ela deverá ser feita. E os regimentos internos de cada casa, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados, eles têm os mecanismos, acabam trazendo os mecanismos para que isso seja implementado. Então, muito triste o que foi visto. É uma minoria de pessoas que fez isso, porque a grande maioria das pessoas que se manifestam, os conservadores, o pessoal de direita, são pessoas pacíficas, que não aceitam esse tipo de comportamento, que é um comportamento efetivamente antidemocrático. Quem assim faz, deixa essa seara de livremente se expressar para incorrer no crime, na prática criminosa, o que é inaceitável. Mas volto a repetir, vamos analisar isso dentro do direito. E não vamos caçar bruxas, ir à caça às bruxas dizendo que todas as pessoas que estão nesses acampamentos são responsáveis, que não é verdade. Que todas as pessoas que patrocinaram esses acampamentos são responsáveis, não é verdade. As pessoas patrocinaram, estão em acampamentos, exercendo o direito de reunião de forma pacífica. Agora, se a pessoa sabia que haveria essa invasão e assim mesmo patrocinou esses acampamentos, deu dinheiro, deu estrutura, sabedor do que iria ocorrer, é partícipe dessas infrações, mesmo que não estivesse no local. Aí não é aceito, de forma nenhuma. Mas se a pessoa que está nesses acampamentos queria apenas pleitear direitos e garantias constitucionais previstos na Constituição, não estamos falando em pleitear fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, intervenção militar, isso não é possível. Pode ou não ser uma conduta criminosa, vai depender de ter havido violência, grave ameaça, incitação à prática de crime, se essas pessoas insuflaram as Forças Armadas a terem pendências entre si, ou as Forças Armadas contra as entidades civis, contra os demais poderes constituídos. Isso depende da análise da conduta, do fato. Mas para o caso em questão, vamos analisar se houve participação, se essas pessoas aderiram a condutas dos outros, se incentivaram, se auxiliaram, dando meios, se deram dinheiro, se foram mandantes. Isto é, se foram partícipes ou executoras dessas infrações. Nós não podemos punir
de acordo com responsabilidade objetiva, que não é aceita pelo direito penal, pelo simples fato da pessoa estar lá. A pessoa poderia estar lá no meio daquela manifestação, mas não teve nenhuma conduta voltada à produção desse resultado. Então não vamos levar uma caça às bruxas. Vamos analisar os fatos como realmente aconteceram de forma isenta, esperando que não aconteçam mais esses fatos que depõem contra a nossa democracia e não levam a absolutamente nada. Forte abraço a todos.